bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você vai ver este meu vídeo. E aí, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu Vini em Portugal, canal desse imigrante brasileiro, mais especificamente da Bahia, que vos fala, que mora aqui em Portugal há 4 anos, digamos. Vamos falar um assunto interessante, e eu quis trazer esse assunto para vocês, muito interessante, que é, como tem muitos vídeos por aí, daqui especificamente de Portugal, falando que não vale mais a pena as pessoas estarem largando suas vidas e vir para Portugal. Uma crise que se estabelece em Portugal pela quantidade de imigrantes, se ainda vale a pena vir trabalhar em Portugal. Eu posso dar a minha opinião, assim como algumas pessoas estão dizendo por aí que não vale mais a pena, que é para você tomar cuidado e não se empolgar com Portugal. E que como é que está o campo de trabalho em Portugal. Ainda vale a pena, gente, vir trabalhar em Portugal. Ainda vale a pena você se desfazer de todos os seus bens, de uma vida. Você se desfazer de uma vida praticamente. Largar tudo e vir em busca do novo em Portugal. Vir em busca de novas conquistas, em busca de um novo emprego. Vem em busca de um novo sonho, de uma nova realidade. Ainda vale a pena? As pessoas falam muito disso. Algumas dizem que não vale, outras dizem que vale a pena, outras vendem as suas percepções, outras mostram as suas conquistas. E agora eu vou dizer para vocês o que realmente eu acho, minha perspectiva, meu ponto de vista, meu posicionamento sobre esse assunto tão polêmico às vezes, né? Ou tão decisivo na vida de algumas pessoas, ou que deixa algumas pessoas tão em dúvida quanto a isso. Portugal ainda tem muito trabalho, ainda dá para largar toda uma vida, uma história e vir recomeçar uma nova vida em Portugal. Cara, eu não vou dizer para vocês que vale a pena e não vou dizer para vocês que não vale a pena. Eu vou dizer para vocês que, vamos lá, vou colocar algumas coisas aqui. Tem muito trabalho em Portugal ainda. Tem muitas empresas novas chegando em Portugal, como a gente vê, abrindo uma nova linha de concorrência com as empresas que já são de Portugal, com novos salários, como a gente viu uns colegas nossos que estão indo para novas empresas que estão abrindo aqui, com novos salários, com novas propostas, com novos objetivos, com novas oportunidades. Quer dizer, então já tem vaga nas que já estão aqui em Portugal, aqui principalmente aqui no norte onde eu moro, aqui em Vale de Câmara e arredores, como estão chegando novas empresas. Então quer dizer, tem muito trabalho. Portugal ainda falta mão de obra, que seja especializada ou não. Portugal ainda precisa de muitas pessoas para trabalhar. As empresas precisam. Vamos lá, vamos colocar alguns adendos aqui, vamos colocar alguns asteriscos, algumas aspas. Tem empresas que precisam, mas como eu já falei para vocês em alguns vídeos, eu acho, elas exigem muito. Elas estão colocando muitas exigências. Como a gente fala no Brasil, as empresas têm muita vaga e tem muita gente desempregada, e também pela quantidade de exigência que as empresas fazem. Aqui também em Portugal, algumas empresas impõem algumas exigências. E uma dessas exigências para imigrantes é que tenham residência. E aí fica difícil você arrumar emprego numa empresa que exige que você tenha residência. Se você chegou aqui em Portugal, você está dando o seu pontapé inicial. Você está dando início a uma nova vida, a uma nova história aqui em Portugal. É difícil que você chegue. Caso você venha com um novo visto de trabalho, que você já está com a sua documentação toda adiantada, a maioria que estão aqui e muitos que estão vindo, vem em situação de turismo, vão arrumar trabalho e, consequentemente, precisa de um tempo para conseguir seus documentos. Então, algumas empresas, bem, por aí. Outras empresas pegam o imigrante sem documento, desde que ele tenha o mínimo, né? Que são o NIF, o NIS, e no mínimo o número de manifestação de interesse, que mudou algumas regras para ter, mas algumas empresas pegam, porque as empresas não exigem muito. Ela exige na sua mão de obra vontade, determinação, força de vontade, um cara disposto a trabalhar, uma mulher disposta a trabalhar. Então ela não está exigindo muito, não está fazendo muitas exigências algumas empresas. Outras já fazem toda uma questão de documentação, mas enfim, particularidade. O que eu quero dizer nesse vídeo para vocês é que sim, vale. Quer dizer, sim, tem emprego, tem muito trabalho, tem muito emprego em Portugal. Aí vai a questão de qual é a sua necessidade, quais são as suas questões, quais são as suas prioridades. E aí você vai ver se você se encaixa ou não em determinados empregos, e o emprego que algumas empresas oferecem aqui, se você vai se encaixar, se você vai se adequar ou não. Mas que tem muito trabalho, tem muito trabalho. Hoje em dia o grande desafio aqui em Portugal não é o trabalho, não é arrumar um emprego.
o grande desafio aqui em Portugal é arrumar moradia. Talvez esse seja ultimamente o calcanhar de Aquiles de muitos imigrantes que precisam de um lar, de um canto para se estabelecer aqui em Portugal. Então parece que antigamente é difícil conseguir a residência, antigamente era difícil conseguir o documento. Hoje em dia aqui em Portugal isso se facilitou de uma certa forma, e o que é difícil aqui em Portugal hoje é arrumar moradia. Sim, hoje a concorrência é muito grande. Então isso se tornou achado aqui em Portugal conseguir uma moradia. É o obstáculo, como eu disse, é o calcanhar de Aquiles, e muitas vezes é a decisão o que determina se as pessoas continuarão aqui morando em Portugal ou não. Eu vou contar para vocês e vou falar os exemplos. Estava eu assistindo recentemente um canal onde um casal de brasileiro está voltando para o Brasil frustrado porque foram morar em Coimbra. Eu vou fazer um resumo da história deles. Foram morar em Coimbra, gastaram o dinheiro que trouxeram em hotéis, não conseguiram moradia. Depois que conseguiram uma moradia... Espera só um pouquinho, gente, que eu vou arrumar aqui e já volto. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Depois que conseguiram a moradia, que foi um apartamento, segundo eles, lá no depoimento deles, eles tiveram que entregar esse apartamento, tiveram que ir nas redes sociais dizer que estava cancelando, que estavam desistindo de Portugal, que consequentemente estavam voltando para o Brasil, porque o dinheiro que eles tinham, eles gastaram em hotéis, não conseguiram comprar um carro, não conseguiram arrumar uma casa, e tinham conseguido um apartamento, mas que tinham entregado esse apartamento porque o próximo aluguel estava chegando e eles não tinham dinheiro. E que alguém, uma mão divina, comprou a passagem dos dois, eles estavam voltando para o Brasil, e que um dia depois que eles compraram as passagens dele para voltar para o Brasil, o marido recebeu uma proposta de trabalho, um telefonema, e a esposa recebeu outra. E que o apartamento já tinha sido alugado. Isso eu vi o vídeo deles no dia 5, que eles iam embora hoje, dia 12. Mas que o apartamento deles já estava alugado, que a passagem dele já estava comprada para voltar para o Brasil, que os dois estavam muito frustrados. E que se a passagem tivesse sido comprada pelo dinheiro deles, eles desistiriam mais uma vez da passagem e correriam atrás de emprego, e ia ver se o emprego que veio para a esposa, a proposta de emprego que veio para a esposa, que veio para o marido, se valeria a pena, mas que eles não iam mais fazer isso, porque o dinheiro da passagem não era deles, não custou o dinheiro deles, e que os dois iriam partir para o Brasil, provavelmente já estejam em viagem uma hora dessa, porque eles falaram que era dia 12. E aí eu digo, minha gente, são escolhas. Claro que ninguém faz as suas escolhas para dar errado, mas a deles foi uma escolha que deu errado. Eles foram morar em Coimbra, eram moradores de Coimbra, uma cidade universitária que provavelmente seja muito cara, mas que eles não deram sorte, vocês vê. Eu vou contar essa história para vocês e, em antemão, já vou dar outro exemplo. Eu tenho um amigo em particular, chegou há umas 2 ou 3 semanas aqui em Portugal e conseguiu um hotel, uma pensão. Desde o Brasil ele veio negociando uma vaga nesta pensão. Eu fui lá e reafirmei o desejo deles de se hospedar nessa pensão. Este meu amigo está há 15 dias, já arrumou um quartinho com uma cozinha, com um banheiro. Está pagando 300 euros provisoriamente até arrumar uma casa. Mas já está trabalhando, já deu andamento nos seus documentos, os necessários, os essenciais ele já tirou. Está trabalhando e já comprou seu carrinho. Aí você vai dizer assim, mas ele comprou tudo isso porque chegou em Portugal e já conseguiu tudo isso? Não, ele conseguiu tudo isso porque está em Portugal e precisa necessariamente de tudo isso. Do básico, do mínimo, porque senão seria impossível, inviável ele chegar aqui em Portugal e não ter a documentação e não ter conseguido comprar um carro, por mais simples que seja, para se locomover mesmo, porque ele arrumou emprego na cidade vizinha aqui de Vale de Cambra e não em Vale de Cambra. Mesmo que ele tivesse arrumado um trabalho aqui em Vale de Cambra, obrigatoriamente ele precisaria de um carrinho simples para se locomover, porque Vale de Cambra não tem transporte público e por mais que seja perto, nós estamos chegando no inverno daqui a pouco, então é muita chuva, muito frio, então não tem como a pessoa sair para trabalhar debaixo de chuva, no frio, andando, por mais próximo que essas empresas sejam, tá certo? Então veja bem, o que eu tô falando para vocês em relação ao trabalho, que tem muito trabalho, mas que pode dar errado, mesmo tendo muito trabalho, alguma coisa pode lhe correr mal.
Como o exemplo do casal que eu dei para vocês, que se hospedou, que trouxe sua reserva, que consumiu toda a sua reserva no hotel, que quando arrumou um lugar para ficar já não tinha mais o aluguel para o próximo mês, e o tempo que eles ficaram aqui, na cidade de Coimbra especificamente, não conseguiram arrumar um trabalho a tempo antes do seu dinheiro acabar. E estou dando o exemplo do meu amigo que está aqui em Vale de Câmara, que chegou com a sua reserva, que conseguiu um trabalho, que conseguiu comprar um carrinho para se locomover, e que já está praticamente, de uma certa forma, instalado num lugar seguro, e que deu certo em menos de um mês. Em menos de um mês, nosso amigo, esse amigo nosso está aqui. Eu gravei um vídeo com ele esses dias, que vocês sabem que é do Bruno que eu estou falando, e que fez uma escolha certa através de muita pesquisa no Brasil, antes de vir para cá, muito planejamento, muita pesquisa, para onde provavelmente ele poderia se locomover. Ele nos disse que o propósito dele, acho que era Porto, era Lisboa, uma coisa assim. E que desistiu na pesquisa e resolveu vir para o norte, para uma cidade melhor e que tinha mais possibilidade de trabalho. Apesar de eu ter dito para ele que era mais fácil ele arrumar trabalho do que casa, ele veio, o planejamento dele deu certo e ele está dando certo. Aquele casal, como eu já referi para vocês agora, um exemplo deles, eles vieram, foram para um lugar e não deu certo. Então existem histórias de sucesso, histórias de insucesso. Por isso que eu não posso dizer para vocês, vale a pena assim, largar toda uma história, toda uma vida inteira de batalha, de conquista, largar tudo e vir para Portugal porque vale a pena. Eu não sei se vale a pena. Eu não posso dizer para você, eu posso dizer por mim. Mas eu não posso fazer um vídeo para você e dizer, olha, faz tudo X, Y, Z e vem para Portugal porque vale a pena. Quem vai decidir, quem vai ter o sentimento de valeu a pena ou não é você quando estiver. Por exemplo, o casal em questão que eu citei agora, não valeu a pena para eles. Deu tudo errado, saiu fora do planejamento, não foi como eles planejaram. Estão voltando para o Brasil destruídos, porque aquele casal estava visivelmente deprimido naquele vídeo, porque não queriam, estavam sendo forçados a voltar para o Brasil, porque não deu tempo deles terem as suas conquistas, ou por escolhas erradas, ou por precipitação, ou por desespero, tomaram a decisão de pedir ajuda e que a única solução deles naquele momento era voltar para o Brasil. Pode ser precipitação, pode ser escolha errada, pode ser escolha equivocada, como eu digo para vocês. Existe muito trabalho, só que nós não vamos fazer a comparação de que existe muito trabalho aqui na região norte, ou seja, no interior de Portugal, como existe muito trabalho em Lisboa e no Porto. As diferenças são muito diferentes. Primeiro, que a concorrência não é justa. Segundo, que as oportunidades e as vagas que aparecem em Lisboa não são as mesmas que aparecem aqui. As vagas que aparecem no Porto não são as mesmas que aparecem aqui. Então vejam, você vai encontrar dificuldade dependendo da onde você for, de que cidade você escolher para morar, com quem você vem. Eu sempre digo, eu acho muito mais fácil, se tem um casal que quer vir construir a sua vida com uma esposa, com os filhos, é muito mais aconselhável, mais seguro o homem vir sozinho, tentar se estabelecer, tentar fazer alguma coisa, porque uma pessoa sozinha para se locomover é muito mais fácil do que uma pessoa com um homem casado com uma mulher e filhos. É isso, ponto. Vocês estão entendendo as minhas colocações, como eu digo sempre, eu estou dizendo para vocês do ônus e do bônus, dos prós e dos contras, das vantagens e das desvantagens que estão atribuídas às escolhas que as pessoas fazem, às escolhas que você faz. Por isso, o meu conselho, meu amigo, é simples. Pesquise muito, se planeje muito, porque até mesmo você se planejando muito, tem uma probabilidade, uma porcentagem de que algo corra mal. E aí é que vale a questão, estar preparado emocionalmente, psicologicamente para enfrentar o que muitas vezes não programou para acontecer, porque aí é que é o X da questão. Não se desespere com tanta facilidade, tenha calma. Eu sei que falar na minha situação, na minha posição é fácil, difícil é a pessoa que está em desespero, a pessoa que não sabe o que fazer, que atitude tomar, e chega numa situação dessa, não sabe a quem recorrer. Porque mais uma vez e mais um exemplo eu vou dar para vocês. Por exemplo, a pessoa está no Brasil, está com dificuldade de pagar seu aluguel. Tem seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, para você pedir uma ajuda. Uma coisa é você pedir uma ajuda para um parente no Brasil para pagar um aluguel de 400 e 500 reais. Outra coisa é você estar em Portugal com um aluguel de 400 euros.
e você pedir ajuda para o pai e para a mãe que estão no Brasil. A dificuldade será tremenda, porque não é fácil você mandar do Brasil 300, 400 euros por aqui, devido ao valor da moeda, correto? Então aqui em Portugal você não tem muito a quem pedir ajuda se você não tiver amigos muito fortes, uma aliança de amizade muito forte, ou se você não tiver nenhum parentesco. Se você vier sozinho com desconhecidos, apenas com dicas, ou com pessoas, não contem muito com fulano, beltrano e ciclano é meu conterrâneo. Isso não quer dizer nada. Uma pessoa ser conterrânea sua, uma pessoa ser da mesma cidade que você, isso não é garantia nenhuma para você de que esse conterrâneo vai te estender a mão. É claro que eu também friso para vocês uma coisa muito importante que eu vejo aqui em Portugal. Os brasileiros, quando eles se unam, quando eles se juntam, independente que eles sejam conterrâneos ou não, mas o fato de ser brasileiros, que venham do norte, sul, leste, oeste do Brasil, quando eles se encontram, se unem e tem forma de uma certa forma uma comunidade, é óbvio que uns acabam ajudando os outros, uns acabam dando as mãos para os outros, mas para isso precisa haver um conhecimento. Precisa haver o mínimo de contato, o mínimo de laço de convivência entre esses brasileiros. Não é porque somos brasileiros que vamos pegar qualquer desconhecido brasileiro e vamos estender a mão. Não é. Poderia ser, deveria ser, mas você sabe que as coisas não funcionam dessa forma e elas não são tão simples assim. Mas o que eu vejo, seja carioca, seja mineiro, seja pernambucano, seja paulista, seja baiano, assim como eu, quando se encontram, quando passam um certo tempo junto, a tendência muito grande e que eu vejo muito é uns ajudando os outros, dando dica, conversando, dando um auxílio psicológico, dando um amparo, até mesmo de certa forma no aperto mais, um aperto, né, mais drástico, mais dramático, até uma ajuda financeira. Então, querendo ou não, existe um ponto positivo que eu tenho visto muito, que é muito comum, que são brasileiros ajudando brasileiros, brasileiros estendendo a mão para brasileiro, brasileiro indicando boas coisas para brasileiros, brasileiros ajudando uns aos outros. Isso é muito bacana, isso é muito positivo, eu tenho visto muito isso e eu tenho participado também muito dessa ajuda. Essa ajuda que eu digo de orientação, de esclarecimento e de apoio moral, né? Mas nem sempre a gente tem tempo para isso, nem sempre a gente tem disposição para isso, nem sempre a gente vai ter condições de apoiar todos que a gente vê, o que a gente possa ver que estão numa situação difícil. Então, o que eu volto a dizer para finalizar meu vídeo aqui é que existe muito trabalho, sim, em Portugal, em qualquer lugar que você for, existe. A questão é, você só vai precisar se adequar a esse trabalho, você só vai precisar se adaptar a esse trabalho. Não vai poder muito escolher, não vai poder ter muita opção de escolha. O que vier para que você consiga criar uma origem, criar uma história, criar um vínculo. E no momento não vai poder estar fazendo muita escolha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Aqui você vai encontrar, nem sempre você vai encontrar aqui aquilo que você gosta. Então eu acho que, não vou dizer para você que vale a pena, não vou dizer para você também que não vale a pena, mas eu vou dizer para você que tem possibilidades e que tem oportunidades, que vai depender muito do que você quer, das escolhas que você faça. É muito bom a gente assistir os vídeos das outras pessoas, é muito bom a gente ver a história das outras pessoas para tirar tirar um parâmetro, fazer a medida de uma régua, mas não fazer escolhas em cima das escolhas das outras pessoas. Tem que tomar muito cuidado com isso, com as suas escolhas. Analisa bem, pesquisa bem. Trabalho tem muito, como diz o outro, emprego tem muito, mas existe alguns poréns e alguns, né, que você pode enfrentar aí, que você pode encontrar. Vai muito da sua cabeça, vai muito da sua concentração, mas o que eu posso desejar para vocês é sorte. Façam as melhores escolhas, sigam em frente com as suas escolhas, tenham certeza das escolhas que vocês estão fazendo. E já que você tá aqui no meu canal Vini em Portugal, aproveite, se inscreve, curte, comenta, dá um like, vai lá no meu Vini Portugal no Instagram e me segue lá, que às vezes eu posto algumas histórias interessantes, alguns reels engraçados. E o que eu desejo para vocês é sorte, sucesso, muita felicidade, muito boa sorte na escolha de vocês. Pesquisem, pesquisem, pesquisem. Nunca é demais uma boa pesquisa. Um bom domingo para vocês. Nosso domingo aqui tá lindo. Acabei de fazer minhas corridas e minhas caminhadas aqui no meu cenário natural, no parque da cidade de Valicambra. Desejo a todos muito sucesso. E um bom domingo, uma boa manhã de domingo, uma boa tarde de domingo, uma boa noite de domingo, uma excelente semana, extraordinária semana a todos vocês. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.
E aí galera, beleza? Você que está aqui me vendo agora neste domingo lindo, nesse dia lindo, depois de uma boa corrida, de uma boa caminhada, tá aqui no meu Instagram, me segue aqui no @ViniPortugal, e que você tá vendo esse story ou esse reels meu aqui no parque nesse domingo de sol, já aproveita, já se inscreveu no meu canal, Vini em Portugal. Acabei de gravar um vídeo aqui sobre trabalho, sobre moradia, algumas falas que podem ser muito importantes para você. Aproveita você que está aqui no Instagram agora, vendo esse reels ou esse story e não me segue ainda no YouTube, vai lá no meu canal Vini em Portugal, se inscreve, vai, curte, comenta, compartilha e vem fazer parte do meu grupo de amizade ou da minha família nessa nave chamada YouTube. Vai lá galera, conto com vocês, um abraço.